A pergunta que não quer calar: os vilões de Naruto são apenas maus? Quando pensamos em Naruto, o que vem à mente? Provavelmente o macacão laranja, o ninja tagarela que quer ser Hokage, lamen, muito, muito lamen. Mas há um outro lado dessa história, um lado mais sombrio e complicado. Estou falando dos vilões, os mantos da Akatsuki, os olhos Sharingan, os planos grandiosos para mudar o mundo. Por muito tempo, você pode ter visto eles apenas como os caras maus. São aqueles que Naruto tem que socar bem forte para salvar o dia. É uma configuração clássica. Mas e se eu te dissesse que há muito mais acontecendo por baixo da superfície? E se esses personagens, que trouxeram tanta destruição, não fossem apenas cascas vazias de maldade? Sejamos francos, é fácil rotulá-los. Eles causam dor, destroem vilarejos, têm uma trilha sonora assustadora. Isso é básico de vilão. Mas o criador de Naruto, Masashi Kishimoto, fez algo brilhante. Ele não criou apenas obstáculos para seu herói. Ele criou espelhos. Cada grande vilão reflete uma versão distorcida da própria jornada de Naruto. Eles são o que Naruto poderia ter se tornado se tivesse feito escolhas diferentes. Se ele tivesse deixado a escuridão de sua infância o consumir. Então, a grande pergunta que precisamos abordar é esta: esses antagonistas estão lá apenas para serem derrotados? Ou suas histórias são tão profundas e significativas quanto as do herói? Prepare-se para ter sua mente mudada. Pense nisso da seguinte forma: o mundo de Naruto é um mundo de guerra constante, de crianças soldado, de clãs inteiros sendo exterminados. É um lugar brutal. Felicidade e paz não são as configurações padrão aqui. São coisas pelas quais você tem que lutar, com unhas e dentes. Em um mundo tão cheio de traumas, é realmente surpreendente que algumas pessoas quebrem, que decidam que a única maneira de consertar um sistema quebrado é destruí-lo completamente. É aqui que a complexidade começa. Os vilões em Naruto não são maus apenas por diversão. Eles têm razões, eles têm filosofias, eles têm objetivos que, do ponto de vista deles, são completamente justificados. Então, vamos deixar de lado a ideia simplista de mocinhos versus bandidos por um tempo. Vamos mergulhar fundo nas sombras do mundo ninja. Vamos embarcar em uma jornada para entender a mente de alguns dos vilões de anime mais icônicos já criados. Veremos suas histórias trágicas, seus ideais poderosos e as escolhas devastadoras que fizeram. No final, você pode não concordar com eles. Você definitivamente não vai querer convidá-los para um churrasco. Mas você os entenderá. E esse entendimento é o que torna o mundo de Naruto tão incrivelmente rico e inesquecível. Vamos começar. Além do bem e do mal, o que torna um vilão inesquecível? O que faz um grande vilão? É um traje legal? Uma risada assustadora? Um golpe especial superpoderoso? Claro, essas coisas são divertidas. Elas adicionam ao espetáculo, mas não tornam um vilão memorável. Um antagonista verdadeiramente inesquecível é aquele que te faz pensar. Eles desafiam suas ideias do que é certo e do que é errado. Eles te fazem pausar o episódio e dizer: "Peraí, ele até que tem um ponto." Este é o ingrediente secreto. Um grande vilão não é apenas alguém que se opõe ao herói. É alguém que tem uma razão crível e às vezes até simpática para fazer o que faz. Imagine um vilão que só quer explodir o mundo porque está entediado. Ok, ele é uma ameaça. Queremos que o herói o impeça, mas não nos importamos muito com ele. Agora, imagine um vilão que quer apagar toda a dor do mundo. Um objetivo nobre, certo? Mas o método dele é prender todos em uma ilusão de sonho, tirando-lhes o livre-arbítrio. De repente, as coisas ficam complicadas. Você concorda com o quê, mas discorda completamente do como. Isso cria um conflito fascinante. Você não está apenas torcendo para o herói vencer. Você está investido em uma batalha de ideias. É aqui que entra o conceito de foil. Um foil é um personagem que contrasta com outro personagem,
geralmente o protagonista, para realçar qualidades específicas do outro. Os melhores vilões são foils perfeitos para os heróis que enfrentam. Eles frequentemente compartilham passados ou objetivos semelhantes, mas escolheram um caminho diferente. Naruto quer alcançar a paz criando laços e compreensão entre as pessoas. Muitos de seus vilões também querem a paz, mas eles acreditam que a única maneira de alcançá-la é através do controle, do poder ou até mesmo da destruição. Eles são o reflexo sombrio no espelho, mostrando ao herói o abismo que ele conseguiu evitar. Então, da próxima vez que você assistir a um programa ou filme, preste atenção ao vilão. Não se pergunte apenas: o que eles estão fazendo? Pergunte: por que eles estão fazendo isso? Você entende a motivação deles, mesmo que não aprove as ações? Você consegue ver os pedaços quebrados do passado deles que os levaram a esse caminho sombrio? Um vilão que é apenas um monstro é esquecível. Mas um vilão que é uma pessoa quebrada com uma convicção poderosa e distorcida, esse é um personagem que ficará com você muito depois que os créditos rolarem. Eles se tornam mais do que apenas um inimigo. Eles se tornam uma parte vital da alma da história. A galeria de vilões: Itachi, Pain e Madara. Vamos falar de alguns dos grandes nomes que nos fizeram prender a respiração, que nos deixaram com raiva, que nos deixaram um pouco tristes. Primeiro, temos Itachi Uchiha. Quando o conhecemos, ele é o vilão supremo. O homem que sozinho exterminou todo o seu clã, deixando apenas seu irmãozinho, Sasuke, vivo. Ele é frio e implacável, membro da aterrorizante Akatsuki. Por uma grande parte da série, ele é o monstro que Sasuke está obcecado em derrotar. Ele é a personificação da traição, da crueldade. Parece não haver espaço para simpatia aqui. Ele é um monstro, puro e simples. Ou assim pensávamos. Depois temos Pain, também conhecido como Nagato. Esse cara literalmente destruiu toda a vila oculta da Folha. Ele desceu do céu e arrasou o lugar com um único e devastador golpe. O Shinra Tensei. Sua filosofia era assustadora. Ele acreditava que a humanidade só entenderia a paz entendendo a dor. Ele queria criar uma arma de destruição em massa tão poderosa que o medo dela forçaria as nações a uma era de estabilidade. Ele era uma figura divina, pregando um evangelho de sofrimento. Seus 6 corpos diferentes, todos controlados remotamente, o faziam parecer completamente desumano e imparável. E, finalmente, o fantasma do passado, a lenda definitiva, Madara Uchiha. Este é um homem tão poderoso que seu nome sozinho era suficiente para iniciar uma guerra. Cofundador da Vila Oculta da Folha, ao lado de Hashirama Senju, mas suas visões de paz entraram em conflito. Madara ficou desiludido. Acreditava que a paz era impossível enquanto humanos tivessem livre-arbítrio. Seu plano era o mais audacioso de todos, o Tsukuyomi Infinito. Uma grande ilusão para prender o mundo inteiro em um sonho perfeito, acabando com todo o conflito para sempre, acabando com a própria realidade. Esses 3 não são apenas bandidos aleatórios. São homens no auge do mundo ninja. Poder incrível, intelecto genial, convicção inabalável. Na superfície, suas ações são monstruosas. Assassino de clãs, destruidor de vilas, destruidor de mundos. É um currículo bastante condenável. Mas se pararmos por aí, estamos obtendo apenas uma pequena fração da história. Cada um deles representa uma resposta diferente à mesma pergunta que assola o mundo de Naruto. Como parar o ciclo interminável de ódio e guerra? Suas respostas foram extremas, mas não vieram do nada. O trauma é um catalisador poderoso. Ele pode destruir uma pessoa, ou pode moldá-la em algo completamente diferente. Para os vilões de Naruto, o trauma não apenas os quebrou. Ele se tornou a própria base de seu poder e sua ideologia. Foi o combustível para sua cruzada sombria. Imagine a história de Naruto sem os vilões. O que seria? Seria a história de um garoto que quer ser Hokage, treina muito e... só isso. Seria bem chato. Os antagonistas são aqueles que criam as apostas.
São eles que forçam os heróis a crescer, a superar seus limites e a questionar suas próprias crenças. São os motores que mantêm a trama avançando em um ritmo emocionante. Pense no arco do ataque de Pain. A invasão de Pain à Vila da Folha é, sem dúvida, um dos momentos mais cruciais. Não é apenas uma grande luta, é um momento que força Naruto a confrontar o ciclo de ódio de frente. Ele não apenas derrota Pain, ele conversa com ele. Ele ouve sua história. Esse encontro é o que solidifica a própria filosofia de Naruto. Ele decide que não buscará vingança. Em vez disso, ele encontrará uma maneira de quebrar o ciclo, assim como seu mestre Jiraiya queria. As ações de Pain destruíram a vila, mas também construíram o herói que um dia a lideraria. Então, o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que os vilões de Naruto estão longe de serem vazios. Eles são alguns dos personagens mais complexos, trágicos e instigantes de toda a história. Eles não são maus apenas por serem maus. Eles são heróis caídos. São idealistas que foram quebrados pelo mundo. São contos de advertência, mostrando os caminhos sombrios que boas intenções podem levar. Eles seguram um espelho para o nosso herói e para a sociedade em que vivem, forçando-nos a olhar para as falhas e injustiças que os criaram em primeiro lugar. Sem eles, a mensagem de esperança e compreensão de Naruto seria sem sentido. O legado desses antagonistas é que eles fazem os temas da história ressoarem muito mais poderosamente. A promessa de Naruto de quebrar o ciclo de ódio é poderosa precisamente porque vimos, em detalhes horríveis, como esse ciclo destruiu pessoas como Nagato e Madara. A história não é apenas sobre o sucesso de Naruto, é sobre ele ter sucesso onde tantos outros falharam. Ele encontra uma resposta diferente para as mesmas perguntas que os transformaram em vilões. Quando Naruto se senta para ouvir a história de Nagato, é um ato radical. Ele escolhe a compreensão em vez da vingança. Esta é a mensagem central da série. A paz não é alcançada tendo o maior exército ou o jutsu mais poderoso. É alcançada dedicando tempo para entender de onde vem a dor da outra pessoa. Esses vilões, à sua maneira distorcida, são os maiores professores da história, demonstrando as consequências catastróficas de um mundo sem empatia. No final, os antagonistas de Naruto são essenciais para sua grandeza. Eles elevam uma história simples sobre um menino ninja a uma profunda exploração de guerra, paz, vingança, perdão. Eles nos desafiam, nos fazem pensar e tornam a vitória final merecida e incrivelmente significativa. Então, da próxima vez que você reassistir a série, preste muita atenção aos vilões. Você descobrirá que suas histórias não são apenas contos de vilania, mas sagas trágicas da humanidade, perda e a busca desesperada, muitas vezes equivocada, por um mundo melhor. Eles são as sombras que fazem a luz do sonho de Naruto brilhar tão intensamente.